Alô, galera! Tá formado! Dia 23 de agosto, sábado, às 8 da noite, estreia o Rock Levi na Top Serrana Web Rádio. Formação geral. Combinado então? É rock and roll, é rock a vera, pra valer, na Top Serrana. 23, sábado, às 8 da noite, Rock Levi na Top Serrana Web Rádio. A terceira parcela de julho do Fundo de Participação dos Municípios do FPM, destinada às prefeituras do país, somou mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Vale destacar que alguns municípios recebem valores maiores que outros, já que entre os critérios de distribuição está, por exemplo, a quantidade de habitantes da respectiva cidade. No último decêndio, ou seja, em 30 de julho, o maior valor transferido foi de 2 milhões e 800 mil reais destinado a Arapiraca, em Alagoas. Já a segunda maior quantia foi repassada a algumas cidades da Bahia, como Camaçari, Barreiras e Ilhéus, que contam com um total de cerca de 2 milhões e 700 mil reais. Entre os 20 municípios que recebem os maiores valores, também estão cidades de Pernambuco e Paraná, como Caruaru e Cascavel, respectivamente, também com cerca de 2 milhões e 700 mil reais cada. O valor total repassado aos municípios neste decêndio é cerca de 9% maior do que o transferido no mesmo período do ano passado. O montante da terceira parcela de julho de 2024 foi de 4 bilhões e 200 milhões de reais. O especialista em orçamento público, César Lima, explica que existe um limite no valor que cada município pode receber do FPM. Esse teto é calculado por um coeficiente percentual que varia de acordo com vários fatores. O limite é aquele ali, aquele coeficiente, ele é dado por vários fatores, entre renda per capita, IDH e entre outros. E claro que para alguns municípios o FPM é praticamente a única receita que o município tem, tirando algumas outras coisas pequenas como IPTU, e devido ao seu baixo dinamismo econômico, ele necessita, sobrevive praticamente de FPM. Do total do fundo, 10% são destinados para as capitais, 86,4% para os municípios do interior e 3,6% para os municípios da reserva, que são aqueles do interior que possuem população acima de 142.633 habitantes. Reportagem Marquesan Araújo. Em meio a um cenário fiscal cada vez mais pressionado, os números apresentam uma realidade preocupante. O governo brasileiro está gastando mais do que arrecada. Em 2025, enquanto a arrecadação federal atinge 2 trilhões 370 bilhões de reais, os gastos públicos já ultrapassam os 3 trilhões 120 bilhões, um déficit de aproximadamente 750 bilhões. Para ampliar a transparência e incentivar o controle social, iniciativas como o tradicional impostômetro e o novo Gasto Brasil vem ganhando destaque em diversas capitais. A mais recente ação foi em Porto Velho, Rondônia, onde foi inaugurado o primeiro painel de LED da região norte, exibindo em tempo real os dados da arrecadação e do gasto público federal. Alfredo Cotait, presidente da ACACB, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, explica sobre a ferramenta. Há 20 anos atrás, nós criamos o impostômetro, que é, na verdade, uma forma de você mostrar para a sociedade quanto nós estamos pagando de impostos. Então, nós criamos o Gasto Brasil, que é uma ferramenta para que o cidadão, para que a população tomasse conhecimento de aonde e de como estavam sendo gastos as despesas da União, estados e municípios. O painel foi instalado na fachada da Associação Comercial e Empresarial de Porto Velho e já começa a gerar curiosidade e participação. Valdir Vargas, presidente da ACEP, explica que a iniciativa busca tornar os números mais acessíveis e estimular a população a se envolver no debate sobre os gastos públicos. É um processo que a gente acredita que é saudável para a cidadania, as pessoas se preocuparem com isso, enxergarem isso como uma problemática e, a partir dessa consciência, cobrar os atores políticos por providências, por redução de gastos,
por enxugar a máquina pública, por ter mais eficiência, por gastar melhor o recurso que a gente dispõe, né? Enquanto cidadão, a gente dispõe desse recurso para o Estado quando a gente recolhe os nossos tributos. A ferramenta digital do Gasto Brasil também está disponível online no site gastobrasil.com.br, permitindo que qualquer pessoa acompanhe os dados de arrecadação e investimento em áreas como saúde, educação e segurança. A expectativa da ACEP é que a iniciativa inspire ações semelhantes em outros municípios, reforçando a importância do controle social e da responsabilidade com o uso do dinheiro público. Reportagem Lívia Brás. A indústria cervejeira brasileira continua em expansão. Em 2025, o setor registrou um crescimento de 5,5% no número de estabelecimentos em relação ao ano anterior. Atualmente, são mais de 1.949 cervejarias, espalhadas por 790 municípios do país. Os dados foram divulgados na terça-feira, 5 de agosto, pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, o Sindicerve, durante o lançamento do Anuário da Cerveja 2025. A publicação é realizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, e reúne os principais números do setor referentes a 2024. Apesar dos desafios enfrentados, como as enchentes no Rio Grande do Sul, estado referência na produção de cervejas artesanais, e a desaceleração da economia global, o segmento cervejeiro produziu 15 bilhões e 340 milhões de litros de cerveja. O volume representa uma leve alta de 0,11% em relação ao ano anterior. Outro destaque foi o desempenho nas exportações. O setor alcançou um superávit comercial histórico de 195 milhões de dólares, com o envio de 332 milhões de litros ao exterior. As cervejas sem álcool também ganharam espaço. A produção cresceu aproximadamente de 537% entre 2023 e 2024, segundo o anuário. Com mais de 55 mil marcas e 43 mil cervejas registradas, a indústria evidencia uma ampla variedade, capaz de atender diferentes faixas de renda e realidades regionais. Desde 2020, o segmento cervejeiro já investiu mais de 17 bilhões e meio de reais. Os recursos foram aplicados principalmente em tecnologia, expansão da capacidade produtiva e modernização das fábricas. Reportagem Maria Clara Abreu. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Após constatar atrasos em repasses da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, às cidades afetadas pela atividade de mineração, a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, enviou um ofício à Agência Nacional de Mineração, a ANM, solicitando providências sobre o caso. De acordo com a CNM, os atrasos ocorrem desde maio de 2025. Para a entidade, esse adiamento, tem comprometido o planejamento orçamentário e a continuidade da prestação de serviços públicos nos municípios, O documento foi enviado no último dia 28 de julho. A entidade afirma que os recursos provenientes da CEFEM são essenciais para muitas prefeituras e que, em alguns casos, os valores são superiores aos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A CNM também manifestou preocupação com a falta de publicação da lista final dos municípios considerados como afetados pela atividade minerária, de acordo com o que estabelece a Resolução ANM 203 de 2025. Conforme publicação da Confederação, a ANM informou que, o processo de identificação dos municípios afetados está em curso em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados, A publicação da lista provisória das cidades que terão direito aos recursos da CEFEM, levando em conta os recolhimentos realizados entre maio de 2025 e abril de 2026, devem ser feita em agosto deste ano. A CEFEM foi estabelecida pela Constituição de 1988 como uma contrapartida financeira custeada pelas empresas mineradoras aos estados, Distrito Federal e municípios pela exploração econômica dos recursos minerais em seus territórios. Reportagem Marquesan Araújo.
Pela primeira vez, as águas do Rio São Francisco chegarão ao estado do Rio Grande do Norte. Nesta terça-feira, 5 de agosto, o MIDR deu início à liberação da água a partir da estrutura de controle da barragem de Caiçara, localizada na Paraíba, que seguirá um percurso de aproximadamente 412 quilômetros até o território potiguar. Robson Borges, responsável pela manobra operacional desta terça-feira, explica o percurso que a água irá fazer até chegar na divisa entre os estados. A manobra realizada nesta data, em 5/8/2025, na estrutura de controle do reservatório Caiçara, contempla a liberação de uma vazão de aproximadamente 10 metros cúbicos por segundo. Esse volume será conduzido aos reservatórios Engenheiro Avidos e São Gonçalo, com posterior destino à barragem de Oiticica, com o objetivo de atender aos compromissos operacionais de entrega hídrica firmados com os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. A previsão é de que o Rio Grande do Norte comece a receber essa vazão no período estimado entre os dias 18 a 22 de agosto de 2025. O percurso da água envolve um complexo sistema de reservatórios e canais, garantindo o abastecimento das regiões atendidas. A iniciativa faz parte da estratégia do governo federal de assegurar a regularidade no fornecimento de água para o consumo humano, agricultura e outros usos essenciais nos estados atendidos pelo Projeto de Integração do Rio São Francisco, que é a maior obra de infraestrutura hídrica do país. Giuseppe Vieira, secretário nacional de Segurança Hídrica do MIDR, compartilha que a ação é um feito histórico após manobras de testes feitas pelo governo passado. Essa liberação de água é histórica para o estado do Rio Grande do Norte, porque é a primeira vez que está sendo liberado a água da transposição de São Francisco. Para saber mais sobre as ações do governo federal em segurança hídrica, acesse mdr.gov.br. Reportagem Maíra Cristi. O IEL está com mais de 2.200 vagas de estágio abertas em todo o país, com bolsas que podem chegar a R$ 2.500. As oportunidades são voltadas para estudantes de diferentes áreas de formação e níveis de escolaridade e podem ser acessadas gratuitamente pela plataforma IEL Carreiras. Além da experiência prática, os estagiários contratados pelo IEL têm acesso a um pacote de desenvolvimento que inclui orientações de carreira, mentorias, acompanhamento de desempenho e uma plataforma de aprendizagem virtual, com trilhas de conhecimento voltadas ao aprimoramento pessoal e profissional. De acordo com a gerente de Carreiras e Desenvolvimento Empresarial do IEL, Michele Queiroz, as vagas de estágio oferecidas se destacam por promover uma inserção qualificada no mercado de trabalho. O IEL atua como uma ponte entre os estudantes, as instituições de ensino e as empresas, o que facilita o acesso a oportunidades reais e prepara jovens talentos para os desafios do ambiente corporativo. Nesta edição do programa, Bahia lidera o número de vagas com 660 oportunidades. Em seguida, o Goiás, com 439 vagas abertas. Michele explica os motivos que levam esses estados ao topo das ofertas e lembra que estudantes de cidade do interior também podem participar do programa. Esses estados, eles aparecem no topo da oferta de vagas, pois concentram importantes polos industriais, administrativos e educacionais. Além disso, nós também entendemos que é reflexo da atuação forte regional do IEL nesses estados, o que facilita a articulação e a conexão entre universidade e indústria. Muitos núcleos regionais, inclusive, têm polos de atendimentos no interior dos estados. Além disso, tem a plataforma IEL Carreira. As pessoas também podem acessar por lá e ter acesso às oportunidades de estágio que estão disponíveis. Para mais informações ou para se candidatar às vagas, acesse carreiras.iel.org.br. Reportagem Débora Souza. Atenção, Brasil! Nova Friburgo, município serrano do estado do Rio de Janeiro, na região centro-norte fluminense, já se prepara para viver mais uma vez o Dia Mundial da Criatividade. Depois do sucesso em 2025, a expectativa para abril de 2026 é ainda maior. Fique ligado e acompanhe as novidades. Criatividade transforma o mundo e começa por Nova Friburgo. Apoio Web Rádio Top Serrana.
O governo federal vai investir 2 bilhões e 400 milhões de reais na compra de equipamentos para fortalecer o SUS, com prioridade para a indústria nacional. A medida faz parte do PAC Saúde e garante que empresas brasileiras tenham preferência nas licitações, mesmo que seus produtos custem até 20% a mais que os importados. Na prática, isso significa mais empregos no Brasil e mais agilidade nos atendimentos de saúde. Vão ser adquiridos mais de 10 mil equipamentos para postos de saúde e hospitais, como desfibriladores, ultrassons portáteis, aparelhos de anestesia e mesas cirúrgicas. A lista com os itens prioritários já foi publicada no Diário Oficial da União e inclui equipamentos usados tanto na atenção básica quanto em cirurgias. A ideia é modernizar o atendimento, melhorar o diagnóstico e aumentar a capacidade de realização de procedimentos em todo o país. Além disso, o programa incentiva a inovação e a produção de tecnologia nacional, o que reduz a dependência do Brasil de produtos importados. Segundo o governo, a meta é ampliar de 45% para 50% a participação da produção brasileira na área de saúde até 2026. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira, dia 4, a lei que libera cerca de 22 bilhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para financiar projetos de pesquisa e inovação. A medida autoriza o uso do superávit financeiro de anos anteriores e amplia o acesso ao crédito por meio da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP. Com a nova legislação, cooperativas passam a ser beneficiárias diretas dos recursos. O objetivo é ativar cadeias inovadoras e promover o desenvolvimento tecnológico em todo o país. Criado em 1969, o fundo é o principal instrumento público de fomento à ciência e tecnologia no Brasil. Nos últimos 2 anos, o volume de investimentos cresceu de 2 bilhões de reais para 12 bilhões de reais. A previsão para 2025 é de 14 bilhões de reais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. O Brasil criou mais de 166 mil empregos com carteira assinada no mês de junho. O dado é do novo CAGED, divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com isso, o país soma mais de 1.200.000 novas vagas no primeiro semestre de 2025, um crescimento de cerca de 2,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O destaque de junho foi o setor de serviços, responsável por mais de 77 mil vagas, especialmente nas áreas de informação, comunicação, finanças, imobiliário, atividades profissionais e administrativas. Também houve crescimento no comércio, agropecuária, indústria e construção. Ao todo, 26 dos 27 estados brasileiros registraram aumento no número de empregos formais. São Paulo lidera o ranking com mais de 40 mil vagas, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entre os jovens de 18 a 24 anos, foram criadas mais de 100 mil vagas. Também houve crescimento no mercado de trabalho para aprendizes, mulheres e pessoas com deficiência. O salário médio de quem foi contratado em junho de 2025 foi de R$ 2.278,37, um aumento de R$ 24,48 em relação a maio. Nos últimos 12 meses, o país acumula quase 1.600.000 novos empregos com carteira assinada. Atualmente, o Brasil tem mais de 48 milhões de postos formais de trabalho, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. O Ministério da Educação iniciou uma série de webinários para apresentar os resultados da avaliação contínua da aprendizagem. A ação integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e o Pacto pela Recomposição das Aprendizagens. O objetivo é garantir que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 3º ano do ensino fundamental. A programação dos webinários vai até o dia 8 de agosto, com transmissão ao vivo no canal do MEC no YouTube. Participam professores, gestores, universidades e especialistas.
O objetivo é apoiar escolas na superação das defasagens de aprendizagem. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. A Defesa Civil Nacional e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania iniciaram a revisão do Protocolo Nacional para a Proteção Integral de Crianças e Adolescentes em situação de riscos e desastres. A atualização ocorre diante do aumento de eventos climáticos extremos, como enchentes e secas. A medida foi discutida em reunião na sede do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, em Brasília, nesta segunda-feira, dia 4, com a participação de representantes de diversos ministérios, sociedade civil e organismos internacionais. Segundo o Unicef, mais de 40 milhões de crianças e adolescentes no Brasil estão expostos a riscos climáticos. Em 2024, desastres interromperam a rota escolar de quase 1.200.000 estudantes. As enchentes no Rio Grande do Sul afetaram 741 mil alunos. Na Amazônia, a seca fechou temporariamente cerca de 1.700 escolas. Instituído em 2012, o protocolo passa por revisão com base na portaria número 218 de 2023. A nova versão está em consulta interinstitucional com apoio técnico do Unicef e da Defesa Civil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.